Há aproximadamente uns 16 anos atrás, enquanto eu estava sendo evangelizada, eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre a volta de Cristo, porque na minha realidade, até eu me deparar com o Evangelho, eu vivia com raízes profundas no Espiritismo. Meu avô, ele tinha um centro espírita. Então, eu não ouvia falar sobre esse assunto da volta de Jesus. E eu lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor, não de ouvir falar, mas dele me encontrar, eu comecei a pesquisar porque eu tinha muitas crenças que, de acordo com a palavra, eu entendi que era um pecado, pecado é errar o alvo, mas eu queria entender o porquê. E a palavra mesmo nos diz que a nossa fé deve ser uma fé racional, devemos buscar a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, ela é Cristo. Quando nós começamos a conhecer a Cristo, conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. E eu lembro que naquela época muito era se falado sobre o chip ser a marca da besta. E hoje eu acho que já nem se fala tanto porque o chip já se tornou uma coisa comum. Não aqui ainda no Brasil, mas em outros lugares do mundo, as pessoas usam chip já para comprar. No chip que é implantado nelas tem todas as informações delas, e tem pessoas que usam por segurança, empresários, pessoas riquíssimas que querem se proteger, enfim, já usam chips implantados em si mesmo. Mas naquela época falava, né, que o chip era a marca da besta e que quem não tivesse esse chip não ia poder nem comprar nem vender, e que isso estava lá na Bíblia, que próximo à volta de Jesus, quem não tivesse a marca da besta não iria poder comprar nem vender, seria perseguido, teria que se esconder. Isso tudo está na palavra, fala acerca de uma marca, e daí chegar à conclusão que essa marca é o chip implantado. E quem não tiver essa marca não vai comprar nem vender. Desculpa essa iniciação longa, mas é importante. Hoje eu vou fazer um vídeo que quem realmente for tocado a assistir, vai assistir. Vai ser um vídeo assim, trocando ideias e sentimentos, e eu quero também saber aqui a sua opinião em relação a tudo que eu vou falar. E eu lembro que isso tudo foi muito importante para me impactar, porque quem apresentava essas informações, apresentava as informações e linkava com trechos bíblicos. E isso me impactou a tal ponto de realmente ver que sinais da volta de Jesus e do fim dos tempos estavam se cumprindo. E isso continua no tempo de hoje. E esses dias, assistindo a tragédia lá de Ubá, Minas Gerais, não sei se foi só em Ubá, outros lugares ali de Minas Gerais também foram atingidos. Mas esse nome ficou muito fixo porque teve uma mulher que ficou conhecida por ter se agarrado a um poste e ter ficado ali 3 horas, agarrada a um poste no meio de correnteza de água e lama. E ela sobreviveu. Enquanto eu ouvia as notícias e assistia sobre essas tragédias, o Espírito Santo, ele começou a me lembrar da iminência da volta de Jesus. E que Jesus está voltando e que tudo está se cumprindo. E ele me lembrou que no meu processo de conversão algo muito importante foi eu entender que sinais estavam se cumprindo. E sobre essa situação do chip, gente, ainda não vivemos uma realidade assim, mas eu creio que vai chegar um tempo que vai ser obrigatório. E creio que quem não tiver talvez esse chip ou uma marca determinada não vai poder nem comprar nem vender, como diz a palavra. O dinheiro físico já está se sumindo, então assim, são coisas que mostram que a palavra de Deus é a verdade e nos anunciou coisas que iriam acontecer próximo à sua volta. E a palavra de Deus nos prepara para isso. Enquanto eu vi essas notícias lá de Minas Gerais, o Senhor me disse que eu tinha que alertar mais as pessoas sobre a volta de Cristo. Eu estou aqui no canal faz 5 anos e eu gosto muito de trazer a palavra, ensino da palavra, e não me sinto preparada para ensinar escatologia, que é um estudo sobre o fim dos tempos, sobre os sinais, né, sobre as coisas que
estão acontecendo antes da volta de Jesus. Relacionado à palavra, porque a palavra nos mostra, o Senhor nos deixou tudo claro aqui, mas eu preciso apontar coisas que estão acontecendo para que de repente você busque informação, busque ler a palavra para entender o que está acontecendo, porque apesar de eu não me sentir preparada no sentido para ensinar, eu entendo as coisas que estão acontecendo, porque eu leio a palavra e eu consigo relacionar as notícias que eu leio. E eu quero te dizer que o Senhor está voltando. E enquanto eu vi as notícias daquela tragédia em Minas Gerais, que lembrou muito ao que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, e apesar de, graças ao Senhor, a minha casa ter ficado seca, teve cidades próximas que foi terrível. E parece que a gente está vendo ali de novo coisas que aconteceram aqui. E eu quero te dizer que a palavra diz que próxima volta do Senhor, as situações que vão acontecer é como dores de parto. Quando uma mulher está para ganhar um bebê, as dores elas vão ficando mais intensas e mais frequentes. E o mundo, ele está em dores de parto. As situações estão cada vez mais intensas, mais fortes, mais doloridas, dão uma aliviada e vem de novo. E é em todo mundo. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo tem lugares que, apesar de estarem casando e fazendo festas, e de repente eu e você estamos hoje num momento assim, há lugares que estão em guerra e tudo se destruindo. Isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, fala sobre os sinais da volta de Jesus. Te aconselho a ler. Enquanto eu vi aquela tragédia de Minas Gerais, gente, o Senhor, ele trouxe ao meu coração a urgência de falar da salvação. Você tem certeza da tua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. Por que eu tenho certeza? Porque a palavra nos diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, confessamos que Ele é o nosso Senhor, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu sou salvo, eu creio na minha salvação. Eu não tenho dúvida, eu sei que tem pessoas aqui que talvez tenham dúvidas, talvez porque foram batizadas. Mas será que você crê mesmo no Senhor? Eu quero te dizer que quem crê no Senhor teme a Ele e quer viver uma vida de acordo com o que Ele ensina, quer ser seguidor de Jesus. Se hoje você não se incomoda com o pecado que há em ti e você deve lutar contra, não sei se você é salvo. Falo isso com muito temor. A evidência da salvação não é nós sermos perfeitos, mas inconformados com o pecado e lutando em Cristo Jesus para permanecer nele, para que nele possamos frutificar e Ele nos limpar e nos purificar de todo o pecado. E não vamos ser perfeitos, vamos errar, mas vamos errar cada vez menos e sermos transformados pelo Espírito Santo. Então, se você incomoda-se com o pecado, se você luta contra, ainda que você erre ainda, você é salvo. Se você crê no Senhor, se você desceu as águas, se Ele é o teu Senhor, você é salvo. E não vou entrar aqui em detalhe de batismo, mas o batismo é a confissão pública de que nós cremos no Senhor Jesus. Há muitas pessoas que creem em parte. Eu creio, mas eu não acho que ser batizado é importante, sendo que Jesus foi batizado e deixou como exemplo e mandou os discípulos batizarem. Então, vê se você crê mesmo e tenha certeza da tua salvação. Sabe por quê? Tragédias como aconteceram agora há pouco lá em Minas Gerais, como aconteceram no Rio Grande do Sul não faz muito, acontecem no mundo todo, o tempo todo, e quando chega esse momento, nós podemos ser recolhidos dessa terra. O Senhor pode nos recolher e nós estaremos diante do Senhor. E ali Jesus voltou para nós. Ou, de repente, nós somos a geração, as pessoas que vão ver o Senhor rasgar os céus e descer e nos recolher e nós sermos arrebatados e, enfim, não sabemos se nós iremos ser arrebatados aos ares
ou se o Senhor vai se apresentar para nós, e aqui talvez eu falo em arrebatamento, e tem pessoas que não sabem o que é. E a palavra de Deus diz que assim como Jesus subiu aos céus, depois de 40 dias estando na terra, apresentando suas feridas e dizendo, eu ressuscitei, anunciem a salvação para as pessoas, e de que eu vou voltar, vou preparar-vos lugar, isso em João 15, João 16 ali fala. E Jesus, assim como subiu aos céus e foi preparar moradas, ele diz que ele vai descer para nos buscar. Os anjos falaram, assim como ele subiu, ele vai descer e vai buscar vocês. Estamos preparados para isso? É sobre isso, gente. Precisamos não somente estar preparados, mas anunciar às pessoas que esse mundo está acabando. É o fim do mundo, o mundo está se acabando, se destruindo. Os cientistas falam algo que a palavra de Deus anuncia. E quando você vê muitas águas e se apavorar com muitas águas, lembre-se que o Senhor falou que ele nunca mais destruiria o mundo com águas. Isso aconteceu lá em Gênesis, fala sobre Noé, que havia muito pecado e Deus decidiu destruir a terra com água. E depois disso, ele fez uma aliança com o homem e disse que nunca mais destruiria a terra com águas. Mas apesar do mundo não acabar com as águas são um instrumento de Deus para nos conduzir ao entendimento de que precisamos de salvação, de que esse mundo está corrompido pelo pecado e de que há um novo mundo, a nova Jerusalém, um novo tempo para aqueles que crerem no nome de Cristo, daqueles que aceitarem a salvação que é gratuita. E daí, acerca da tragédia, eu senti o Senhor falando assim, é necessário falar da salvação, é necessário falar que o tempo é chegado. E naquele dia que eu estava meditando sobre isso, que faz uns dias atrás, eu fui num culto e o pastor falou muito sobre Eclesiastes 3, que diz, há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de arrependimento é hoje. O tempo de entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor é hoje. Não há mais tempo. A palavra é, não há mais tempo para a gente não levar a sério as coisas de Deus. Não há mais tempo para não há mais tempo para flertarmos com o pecado. Não há mais tempo. Depois eu me acerto, depois eu corrijo. Não, o tempo de se corrigir, de se acertar é hoje com o Senhor. O tempo de se batizar é hoje, de descer as águas é hoje, de firmar uma aliança com Deus é hoje. E se você é um cristão um pouquinho mais ligado e já entende um pouco mais do que eu estou falando, a palavra de Deus em Amós 3,7 diz, eu vou ler para vocês, tá, gente? Eu vou ler aqui porque senão eu vou falar uma palavra errada e daqui a pouco não fica exatamente como está na palavra, mas eu vou ler aqui. Amós 3,7 diz assim, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Sempre foi assim, gente, desde o início de todas as coisas. Sempre o Senhor, ele revela o que ele vai fazer para os profetas. E apesar de ter uma linha de cristãos, de crentes, né, dos quais eu também amo, que não creem mais em profecia, eu faço parte da tribo que crê em profecia e em profeta. E Deus, ele anuncia as coisas. E ele faz chegar de alguma forma e prepara o crente. E eu creio que Deus, ele não nos pega desavisados e nem desprevenidos. Ele nos avisa antes nas coisas mais simples da nossa vida. Até coisas que implicam em várias vidas. E se você está um pouquinho antenado, já deve ter visto pessoas aqui mostrando vídeos gravados em novembro de 2025, em janeiro de 2026, profetas, pessoas com dom de profecia, anunciando algo sobre Minas Gerais. Deus, ele alerta o povo, ele avisa, ele manda sinais e nos leva a orar, nos leva a clamar, preparar o nosso espírito e nos apegar mais ao Senhor. É tempo de nos apegarmos mais ao Senhor. Eu não tô aqui para te causar medo nem espanto, mas se isso
se isso fizer com que você se reconcilie com o Senhor, se você é uma pessoa que está desviada, afastada do Senhor, né? Se isso fizer com que você entregue a sua vida para Jesus, glória a Deus. Porque apesar das notícias serem terríveis, porque daí, gente, estou falando só de uma tragédia de Minas Gerais. Mas se nós analisar o cenário como um todo, é algo assim que dá pavor. Dá pavor pelo fato de que vem um medo de enfrentar talvez o que nós venhamos a ter que enfrentar. Coisas até anos atrás impensadas. Eu não sei se você costuma ver geopolítica, informações, notícias em geral. É muito importante a gente estar atento aos sinais. Não sei se você viu acerca das guerras que estão acontecendo lá no Oriente Médio, acerca de Irã, Israel, Estados Unidos, o Brasil se posicionando a favor de um país que é o maior financiador do terrorismo. O Brasil apoiando um país que é socialista, com, acho que tendência a comunismo também. Nosso país não era assim, e hoje a gente está se vendo numa situação onde países estão se aliançando e o nosso país se aliançando em algo que eu creio que a maioria discorda. Também enxergamos notícias acerca da IA, acerca da tecnologia, de apavorar. Eu fiquei sabendo sobre um aplicativo que tu insere uma foto de qualquer lugar, ainda que seja uma foto que não tenha referências. Sabe assim, quando você posta uma foto no Instagram sem nenhum detalhe que não mostre onde você está? Esse programa, esse aplicativo, ele mostra exatamente qual a tua localização, ainda que você não tenha colocado nada assim específico. É assustador. É algo assim impensável até uns anos atrás, e na palavra de Deus diz, em algum lugar de Daniel, gente, eu não lembro onde, que próximo à volta do Senhor, não nessas palavras exatamente, mas a gente lendo consegue entender, iria ter um avanço tecnológico absurdo, a tecnologia seria muito avançada. Estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo um tempo muito próximo da volta de Jesus e nós não podemos dar datas, não podemos dizer quanto tempo, mas eu creio que pode ser a qualquer momento o arrebatamento da igreja, eu creio que pode ser a qualquer momento o nosso encontro com o Senhor, porque Ele pode decidir nos recolher. E como nós estamos com o Senhor? Você já é salvo? Você crê na sua salvação? Vou deixar esse ponto de interrogação na tua mente. Ai, Camila, eu creio em Jesus, eu sou batizada e assim, eu tenho dúvida da minha salvação. Pensa assim, se você tem temor de Deus, se você erra, peca, mas você se arrepende, você tem medo de ficar, o Espírito Santo está na tua vida e está querendo te convencer a não fazer mais e a lutar contra o pecado. Creio que você é salvo de verdade. Então, confie no que a palavra diz. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. O Senhor, Ele não nos pede perfeição. Ele nos pede sujeição, amor, obediência, temor de Deus, não brincar com as coisas de Deus. Há muitos brincando com Deus, há muitos não levando a sério. Há muitos na igreja por uma questão de consciência, mas sem fazer renúncias e vivendo como se nada estivesse acontecendo, né? Vivendo assim, praticando pecado e fazendo coisas erradas. Eu sei, mas... eu sei que isso é errado, eu sei que mentir é pecado, eu sei que fornicar é pecado, eu sei que eu não podia estar fazendo isso, mas... Deus entende, Deus perdoa. Gente, quem lê essa palavra? Quem tem uma Bíblia na mão e lê, te digo assim, quem lê o Velho Testamento tem temor de Deus, porque vê quem Deus é. Digno de temor mesmo. Realmente, como ele diz, não tenham medo dos homens que podem apenas matar carne, mas tenham medo de Deus, que tem poder de lançar a alma no inferno. É mais ou menos assim. Quem lê o Velho Testamento sabe quem Deus é. Justiça, amor, bondade, um Deus temível. Um Deus digno da nossa adoração, mas também do nosso temor de, meu Deus, olha quem Deus é, porque Deus é santo. E o pecado nos afasta de Deus, mas Ele mandou Jesus Cristo.
E hoje, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende o quão maravilhoso Deus foi enviando Jesus Cristo para nos dar a salvação e vida eterna, porque por nós nunca conseguiríamos estar juntos dele, por conta do pecado que entrou no mundo, o pecado original, mas ele enviou Jesus e através de Cristo nos religou a ele. E por isso que nós vamos ser indesculpáveis de não ter aceito Jesus, por conta da sua graça, do seu favor imerecido. Então, assim, leia a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia para você entender o que eu estou falando. Para você entender quem Deus é, de que Deus é amor, mas também é justiça, e de que Cristo é aquele que nos dá livre acesso a Deus e aquele que nos dá a salvação desse mundo que está se destruindo. Eu não preciso ser salvo, precisa ser salvo. Porque esse mundo vai se acabar, está se acabando. Se não se acabou aí onde você está se acabando na volta. O Senhor está te alertando e te chamando para você se posicionar com Ele. E quero encerrar falando só mais uma coisinha. Enquanto eu enxergava aquela mulher que ficou conhecida, vou botar uma foto dela por aqui, ela ficou conhecida que ela ficou agarrada 3 horas num poste enquanto o mundo se acabava lá em Minas Gerais. E quando eu vi ela ali, o Senhor me lembrou uma palavra que diz assim que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aquela mulher, ela estava resistindo. Ficou 3 horas no meio de água, uma correnteza com lama, agarrada num poste. E ela conseguiu, porque claro, o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dela. E ela decidiu resistir, porque se ela tentasse lutar, tipo assim, no sentido de enfrentar aquelas águas, ela morreria. Mas ela resolveu só resistir, ela parou e ficou resistindo. E eu quero te dizer que há situações na nossa vida em que o diabo, Satanás, que é aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele vai tentar situações que vão nos arrastar e que podem nos destruir. Porém, se nós sujeitarmos a Deus, ou seja, tem situações que não dependem de mim, não tenho controle, mas eu confio no Senhor, me sujeitando na palavra, no que Ele diz, obedecendo. Se eu resistir ao diabo, não é lutar, enfrentar, gente, não, tem coisas que é resistir. Eu vou aqui me calar, vou me manter firme em oração, clamando ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a tempestade vai passar, a situação vai passar. Que você lembre-se disso, resista. E se você confiar no Senhor, ainda que você ache que você é fraco, que você não vai conseguir, lembra que a palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, assim como aquela mulher no meio da água. O poder dele se aperfeiçoou na fraqueza dela e hoje ele é um testemunho, um milagre, que o Senhor restaure a vida dela. Porque ela perdeu muito. Não vou dizer que perdeu tudo, porque ela tem a vida. E é isso. Se essa palavra te abençoou, deixa um like, compartilha com alguém que você lembrou. E querendo Pai, até o próximo vídeo.